quais os tipos de crise convulsiva que podem e que vão chegar no seu plantão. Eu me chamo Nalcer Caneiro, sou médico neurologista, subespecialista em neurologia vascular, e hoje eu vou conversar com você sobre um tema que com certeza vai chegar no seu próximo plantão, que é crise convulsiva. Então se prepare, pega o seu caderno, pega a sua caneta e anota tudo que eu vou te falar, porque com certeza isso vai te ajudar muito na hora que chegar um paciente para você, na vida real ali, na urgência do plantão, tá? E antes de mais nada, pegue o seu café também, certo? A gente não começa essa visita sem tomar a dose do nosso sagrado cafezinho, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de crise convulsiva no plantão, existem alguns grupos, né? A gente vai separar isso em grupos conforme a etiologia. É assim que a gente divide os tipos de crise convulsiva. E aqui eu não estou falando de crise focal, crise generalizada. Eu estou falando uma divisão pela etiologia, tá? Porque isso vai interferir diretamente no seu tratamento e no que você pode esperar em relação ao prognóstico do paciente pela crise que ele teve, tá? Então, quando a gente está num plantão, vamos falar aqui, né? Crise convulsiva no PS. A gente separa isso em 4 grupos, tá? Então a gente vai começar aqui com o grupo 1. No grupo 1, a gente tem o que a gente chama de crise ou crises provocadas. O que são as crises provocadas? São um grupo de crises que elas acontecem decorrente de um insulto que ele é sistêmico. Por exemplo, o paciente tem uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, uma hiponatremia, uma intoxicação exógena, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, o exemplo clássico, né? Hipoglicemia, a própria hiperglicemia também, né? Glicemia, hiponatremia, intoxicações. Ah, não, mas é só hiponatremia? Não, hipernatremia, qualquer distúrbio metabólico que esteja acontecendo, tá? Aqui eu vou generalizar para vocês para distúrbios metabólicos. Esses distúrbios metabólicos alteram a homeostase cerebral e podem deflagrar uma crise convulsiva. Qual que é o ponto importante aqui da crise provocada? Esse tipo de crise não predispõe o paciente a ser epiléptico de longo prazo. Crise convulsiva e epilepsia são coisas diferentes, certo? Uma é doença, epilepsia, o outro é uma crise que pode ou não virar uma epilepsia, perfeito? O paciente que tem crise provocada não necessariamente vai virar um paciente epiléptico. Se você resolve, por exemplo, a causa de base que o paciente está tendo, você pode reduzir o risco a zero do paciente recorrer crise. Então, não necessariamente esse paciente vai precisar de um fármaco anticrise, tá? Esse é um ponto muito importante do negócio. Fármaco anticrise não é obrigatório. Não ser obrigatório não quer dizer que você não vai fazer em alguns momentos, perfeito? Pode ser em situações que você vai precisar fazer, mas ele não é obrigatório de longo prazo, tá? Da mesma maneira que a gente tem a crise provocada, a gente tem a crise não provocada. Quem são as crises não provocadas? É aquele tipo de crise em que você investigou tudo, procurou todas as causas, fez tomografia de crânio, fez investigação metabólica, fez investigação infecciosa, fez todo tipo de investigação e não achou uma causa. Quando você não acha uma causa, a gente chama isso de crise não provocada. Então é aquela crise sem causa definida após investigação. Perfeito? Investiguei tudo, não achei a causa. Isso aqui é uma crise não provocada. A crise não provocada, ela pode ser necessário que você inicie fármaco anticrise. Pode ser necessário. Se foi um evento só, não é obrigatório. Agora, 2 eventos espaçados em mais de 24 horas, aí você vai precisar iniciar fármaco anticrise, tá? Então, para esse tipo de crise aqui, FAQ pode ser indicado.
E aí eu vou colocar um asterisco porque tem que ser mais de 2 crises ali, uma crise agora e uma crise 24 horas depois. Aí a gente fecha como epilepsia. Se for um caso único, não tem indicação. Perfeito? Então, crise não provocada. O terceiro tipo de crise que a gente tem, separando conforme etiologia, é a crise sintomática aguda. Quem são as crises sintomáticas agudas, Náuser? São as crises convulsivas que acontecem decorrente de um insulto cerebral direto ali na fase aguda. Por exemplo, um AVC isquêmico. Por exemplo, um AVC hemorrágico, um HSA, um traumatismo craniano. O paciente está com uma meningite, uma encefalite acontecendo. Se o paciente tem uma crise convulsiva diante desses insultos cerebrais de forma aguda, a gente chama isso de crise sintomática aguda, tá? Então é a crise que acontece no contexto de um AVC isquêmico, de um AVC hemorrágico, de uma HSA, de uma trombose venosa cerebral, de um traumatismo crânioencefálico. Essas crises, elas são decorrentes desses insultos, certo? Não é obrigatório em 100% das vezes que você deverá iniciar FAQ. Na maioria das vezes você vai iniciar, tá? A única condição aqui que talvez não seja indicado é no AVC isquêmico, mas aí vai depender do tamanho do AVC, se teve transformação hemorrágica ou não, tá? Mas a maioria das vezes a gente vai iniciar. E não quer dizer também que o paciente vai ficar com fármaco anticrise pro resto da vida. Você vai iniciar no momento ali de fase aguda, estabilizar o paciente e fazer o desmame desses fármacos em semanas. Em poucas semanas, varia de 30 a 90 dias, por exemplo, tá? Mas depende de cada causa. Aí a gente tem que fazer um vídeo para cada situação dessa aqui para eu conseguir explicar para vocês com mais detalhe, tá? Então eu vou colocar aqui FAQ. FAQ será iniciado na maior parte das vezes. Nem sempre, nem nunca, na maior parte das vezes. Perfeito? Então, o terceiro tipo de crise que a gente tem aqui é a crise sintomática aguda. E para finalizar, a gente tem um último tipo de crise, que é a crise funcional. Crise funcional. O que é a crise funcional, Náuser? É aquela crise em que o paciente não tem de fato uma epilepsia acontecendo, né? Uma descarga elétrica atípica no cérebro dele, mas eles têm uma manifestação motora disso. Ou seja, é uma simulação, o paciente está simulando. Se você faz um eletroencefalograma na hora que o paciente está tendo aquele tremor, por exemplo, você vai ver que não tem nada acontecendo no cérebro dele. Então isso é uma crise funcional. É uma crise em que o paciente simula o evento epiléptico. Definição aqui, né? Simulação de uma crise. Eletroencefalograma sem alterações. Perfeito? Esse grupo de crises convulsivas, geralmente, eles têm uma prevalência maior em mulheres jovens e geralmente vem associado a algum distúrbio prévio psiquiátrico, né? O paciente já tem alguma coisa psiquiátrica prévia e ele pode simular isso. É óbvio, isso é epidemiologia, tá? Não é preconceito, é epidemiologia, tá? Mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Geralmente vem um distúrbio emocional associado, né? Teve um estresse ali, um fator desencadeante, estressor muito forte para o paciente ter essa crise convulsiva. Esse diagnóstico de crise funcional, ele é um diagnóstico sempre de exclusão. Sempre ele será de exclusão. Sempre, olha para mim. Sempre ele será de exclusão. Por quê? Porque você não pode bater o martelo que o paciente tem uma crise funcional sem que você exclua uma crise verdadeira antes. Senão você pode comer bola em diagnósticos que são graves. Você olha para o paciente e fala assim, isso aqui não é uma crise convulsiva. E de fato pode ser, você dá alta para o paciente e não trata e ele tem uma complicação maior lá na frente. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para afirmar que uma crise seja funcional. Ele é sempre um diagnóstico de exclusão. Então, para vocês levarem aí para o plantão, recapitulando, primeiro tipo de crise que a gente tem são as crises provocadas, alterações sistêmicas reversíveis, não aumentam o risco de epilepsia de longo prazo. Crise não provocada, que é aquela crise em que você investigou tudo e não achou nada. Pode ou não precisar de fármaco anticrise, vai depender aí se teve mais de uma crise no espaço superior a 24 horas.
Crise sintomática aguda é aquele tipo de crise convulsiva que acontece diante de um insulto cerebral agudo. AVC isquêmico, AVC-H, HSA, trombose e traumatismo craniano. O fármaco, na maioria das vezes, será indicado, mas nem sempre. A gente vai fazer um vídeo separado sobre isso. E, por fim, crises funcionais, onde não existe alteração no eletroencefalo, atividade cerebral normal, e o paciente tem uma manifestação motora ali de que pode estar tendo uma crise convulsiva, tá? Diagnóstico sempre de exclusão. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa o seu like para esse vídeo se espalhar para todas as pessoas que fazem plantão e que vão manejar pacientes com epilepsia em algum momento. E se você quer ter mais segurança para conduzir e manejar pacientes neurológicos no seu plantão, eu tenho uma mentoria que se chama Neurologia em Prática, onde eu vou te acompanhar de perto, te oferecer um suporte, uma série de aulas sobre emergências neurológicas, para você fazer seu plantão com muito mais segurança e muito mais tranquilidade. Vou deixar o link aqui na legenda desse vídeo, certo? Grande abraço para você e bom plantão, e não se esqueça de tomar o seu café.